Mas só um detalhe, desculpa, só um detalhe. A não ser que apareça coisa ainda pior. Que a gente já viu da outra vez, né? O Intercept soltou primeiro, lá no caso da Vaza Jato, algumas coisas e foi soltando a conta-gotas, né, na subsequência. Então, se isso voltar a acontecer, e aí o risco, inclusive, do Flávio cair em mais contradição, isso e tornando ainda mais custosa para ele a situação, hoje ele já caiu em contradição, né? Deu aquela chapuletada no jornalista da Globo lá, que questionou, falou, não, você é militante, isso é mentira, deu aquela gargalhada nervosa, saiu correndo. Logo depois foi desmentido pelos fatos. E ele mesmo veio a público depois dizer, não, eu falei mesmo com ele e tal, desmentindo o que ele próprio tinha colocado naquela entrevista, naquela conversa, né, num quebra-queixo ali com o jornalista. A gente não sabe se outras contradições vão aparecer. Eu imagino que há potencial para isso. Não, o que se ouve em Brasília, assim, o que eu tenho conversado com as minhas fontes é que, e assim, a impressão que se dá é que o caso Master é uma caixinha de surpresa. Pode ser uma coisa, inclusive, que a gente venha a ter surpresas negativas também para o nosso campo. Não estou dizendo que o Lula está envolvido, mas que pode ter um efeito aí mais difuso. Lindy ou Marcelo, façam perguntas se vocês quiserem. E a Lindy fica quando puder. Marcelo, pode fazer. Eu estou me inteirando aqui da live ainda, que eu cheguei atrasadinha, que eu estava apresentando o programa antes. Manda bala, Marcelo, depois eu faço. Tá. Bom, a primeira coisa que eu quero fazer duas observações. Quando você estava começando, Pedro, eu vou vestir aqui o meu chale de quinta série, e quando você estava chamando o professor, qual é o tamanho do impacto, eu pensei assim, qual é o tamanho da trolha que o cara vai colocar? Eu me veio essa palavra. Aquele áudio do Queiroz, né? Uma pica do tamanho de um cometa, né? Isso, eu pensei que você ia falar isso. E a segunda é dizer que eu sou um grande fã do professor, acompanho ele todas as vezes que posso. Veja, o pessoal com quem eu conversei de Brasília tem me dito o seguinte, e eu até coloquei isso no meu vídeo de hoje, agora há pouco, dizendo o seguinte, eles já querem a cabeça do Flávio, querem que renuncie, mas é claro que a coisa, assim, porque quando o professor fala que o Intercept vai soltando a coisa aos poucos, não tenha dúvida, porque essa é a estratégia mesmo, né? Você solta um trocinho aqui, deixa o cara se enrolar, e aí depois você vai lá e solta um troço que contradiz. Eles vão ficar fazendo isso um tempão e vai ser fantástico, né? Então, o que aconteceu? Estão me ouvindo? Não, estamos ouvindo, é isso mesmo. Vai soltando uns pouquinhos, vai deixando o cara dar em contradição, e aí? Isso. Então, e eu acho que de fato vai acontecer isso. Em relação a Michele, por exemplo, eu queria, juro para vocês, que eu queria ver a Michele num debate. Ela não iria, ela ia dar um perdido, ela ia levar uma facada, coisa parecida, mas já imaginou ela num debate, cara? Meu Deus, ela consegue ser pior do que o Jair, do que o Flávio, do que o Carluxo. Ela consegue ser pior que todos eles, né? Então seria legal. Mas o dado concreto, que eu também não acho que ela seria uma substituta, porque eles não querem, a família não quer. A família prefere deixar outro do que a Michele, porque a Michele é uma ex, né, pertencente ao clã. Eles só não estão separados, como disse lá o nosso convidado de outro dia, o Julian Lemos, que é uma coisa que todo mundo sabe, que eles já não são um casal há muito tempo, não se gostam, se odeiam, e todas as famílias ali, todos eles se odeiam. Então deixar a Michele mandando em todos eles não iam tolerar uma coisa dessas. Eles preferem perder e tal. E é isso. O Flávio Bolsonaro, eu acho, de fato, que ele vai renunciar sim. O pessoal está pedindo a cabeça dele. Só não vai fazer isso agora, né? Mas a coisa vai ficar pior. Eu até tinha falado no vídeo que eu fiz na segunda-feira dizendo isso, né? Eu não sabia também, eu sabia que ia vir coisa, mas não sabia o que era, porque também não tinha me avisado. Mas eu tinha falado, vai vir coisa pior essa semana. E veio. Então, e vai vir coisa muito pior. Eu acho, só complementando o que o Marcelo está falando, o Cláudio, eu queria que você comentasse isso. Quando sai a Vaza Jato, saiu num domingo, eu estava no plantão do DCM, acabou com o meu plantão, eu fiquei escrevendo loucamente porque o Intercept acabou com o trabalho das redações, mas era uma coisa isolada, eram diálogos ali que você estava colocando o pezinho na água. Essa bomba cai no colo do Flávio depois da outra trolha, que foi a mesada do Vorcaro para o Ciro Nogueira. Não chegamos em Rueda, não chegamos nos caciques do Centrão. Eu não sei se tem coisa do PSD aí. O que explicaria muito dos movimentos do Kassab. Não dá para saber. Pode ser. Não dá para saber. O Vorcaro fez uma espécie de head político, né?
ele foi se envolvendo com um monte de gente dos mais variados campos, tanto no judiciário, como no legislativo, como executivos estaduais e municipais, de diferentes partidos, de modo que quando ele caísse, muita gente ia ficar preocupada e ele provavelmente imaginava que iam tentar salvá-lo. Mas é que o tombo foi de uma tal magnitude que fica difícil, né? Alguém querer se sacrificar por ele. Só que tem muita coisa para aparecer. Então, de fato, né? Você teve esse episódio do Ciro Nogueira, né? Logo antes da história do Flávio Bolsonaro. E olha que o Ciro era tido ali como o vice dos sonhos, segundo o próprio Flávio havia dito num dado momento. Aí fica complicado justificar que esse vice dos sonhos era quem é, não dá para simplesmente jogá-lo ao mar achando que isso não vai ter custo algum, ainda que para muitos cidadãos o Ciro Nogueira seja um ilustre desconhecido, né? A pesquisa da Quest que saiu hoje mostra isso, né? Muita gente nem sabe direito de quem se trata. No Piauí, evidentemente, sabe, mas em outras partes do país, não. Mas, na medida que você puder explorar isso, né, começar a mostrar imagens do Ciro ao lado do Bolsonaro, as declarações que ele deu, os elogios que ele recebeu, né, de gente da família, inclusive do próprio Flávio, e mostrar o grau de entrelaçamento, e mostrar que não é só ele, mas é o próprio Flávio também que está ali, né, que está também o Zeta, o cunhado do Vorcar, que por sua vez foi o maior doador de campanha tanto do Jair Bolsonaro, como do Tarcísio de Freitas. Tarcísio, né, que não respondeu hoje, né? Não respondeu sobre Pois isso. Tá na moita, né? Tá na moita, e eu, se fosse ele, estaria também, né? Acho que é esperado mesmo que ele fique ali quieto, né? Então, essas coisas, na medida que essas coisas forem sendo mostradas de uma forma mais didática, você tiver material aí circulando pelas redes, mostrando essa coisa, os vídeos apontando as contradições, isso vai produzir um desgaste contínuo. E claro, na medida em que novas revelações aparecerem e pegarem essas pessoas que a gente sabe que tem relações, inclusive porque muitas delas já foram mostradas, né? O próprio caso do Rueda, que você bem lembrou aqui. Vai ficando tudo muito, muito difícil para eles. E é por isso que, inclusive, muita gente no Congresso não quer nem ouvir falar de qualquer investigação, dentre os quais, né, o excelso presidente do Congresso e, claro, do Senado Federal, Alcolumbre, né, que estava com cara de poucos amigos na posse do Cássio Nunes Marques no TSE. Acho que ele tinha motivos mesmo para não estar muito bem humorado. Uhum. Pode falar, Marcelo, vai lá. Esqueci. Fala você. Você me cortou, eu esqueci. Aí uma coisa que coloca a gente para refletir um pouco, Cláudio, pesquisas. Tinha saído uma Quest hoje mostrando, claro, não é uma super boa notícia para o Lula, mas sobe de 42% para 46% a aprovação. E uma pequena empinada para baixo na desaprovação. A desaprovação maior do que a aprovação nunca é uma boa. É ruim entrar na eleição com essa largada, mas o Lula está entregando, e teve uma boa análise, inclusive, da Laura Carvalho e de um outro economista na Folha. Muito boa, excelente, eu diria. Excelente. Que mergulha nessa questão, né? Eu vou, só para não ser injusto, deixa eu trazer aqui os autores do texto. Por que a economia não se converte em popularidade? Da Laura Carvalho e do Guilherme Klein, que é professor do Instituto de Economia da UFRJ. É uma análise muito brilhante, mas assim, tem muita explica. Tem uma queixa geral, né, Cláudio? A gente aqui no YouTube se queixa frequentemente da falta de agilidade da SECOM, o governo Lula não se comunica, os comunicadores não deveriam ser assessoria de imprensa do governo, o governo também joga as informações na rede social e não sabe surfar nos determinados pontos, mas o Lula tem uma boa visita com o Trump, tem a derrota no Supremo Tribunal Federal e corta a taxa das brusinhas. Vai se formando também, do mesmo jeito que o Flávio Bolsonaro vem desde o ano passado, fomentando essa desaprovação do Lula, vai se formando um caldo. Eu não sou tão otimista quanto os petistas que acham que vai levar em primeiro turno, mas para o Lula ganhar a eleição por uma margem apertada de novo. Olha, eu acho que sim. Esse caldo, né? Lembrando que a gente está em maio e que a eleição é em outubro, então são 5 meses ainda para a eleição, é muito tempo, e a gente não sabe o que vai acontecer até lá.
né? Muita água passa embaixo dessa ponte, é sempre bom ter cautela nessas horas, né? Assim como essa pesquisa da Quest, eu acho que foi uma boa pesquisa para o governo dentro das circunstâncias, mas ela não é motivo também para sair soltando rojão. Por que eu digo isso? Você teve uma melhora muito localizada, o próprio Felipe Nunes da Quest, ele chamou atenção para esse dado, naqueles eleitores chamados independentes. Ali você teve uma melhora boa, tanto da avaliação como da intenção de voto, para além da margem de erro desse segmento, porque a gente sabe que quando vai para o segmento, a margem de erro aumenta. Mesmo assim, o aumento foi... Só que em alguns outros que ficam basicamente estáveis, você teve outras oscilações, todas ali também dentro dos limites da margem de erro, e quando você olha o todo, né, essa variação, 3 para cima, 3 para baixo, em aprovação e desaprovação, o saldo negativo, que era de 9, caiu para 3. Né? Foi isso que aconteceu, mas ainda é um saldo negativo. O problema estatística não é uma ciência exata. Estatística é uma ciência de aproximação, é uma ciência probabilística. Então, essas variações podem pura e simplesmente ser meras oscilações estatísticas, né, que entre uma pesquisa e outra, entre um campo e outro, uma amostra e outra, vai dar alguma variação. Eu acho que para a gente ter mais convicção do que está acontecendo, é que agora tem esse fator interveniente que muda tudo. Mas eu falei hoje cedo, quando tive que falar com as pessoas sobre o caso dessa pesquisa, então, olha, tem que esperar as próximas para ver se isso é uma tendência ou se isso é só um soluço, né? Agora, na verdade, teve muito mais que um soluço, né? Teve uma convulsão, né, que foi essa história do Flávio Bolsonaro. Então, é claro que as próximas pesquisas tendem a refletir isso. Né? Acho que a tendência é, sim, nas próximas o Lula melhorar e o Flávio piorar. A magnitude disso, acho que a gente tem que esperar para ver. Porque, insisto, existe um núcleo duro do bolsonarismo para o qual nada importa. Né? Se o Flávio for der um tiro em alguém dentro do Congresso e isso for mostrado por todas as redes de televisão, eles vão falar que é inteligência artificial. Né? Não vão acreditar, e mesmo que acreditem, vão falar que tudo bem, que se matou tinha algum motivo. Né? Então, pouco importa. Agora, isso não é todo o eleitorado, a gente está falando aqui, sei lá, mas também não é tão pouco, a gente está falando de uma coisa que pode chegar ali próximo aos 20% do eleitorado, então é bastante coisa, muito mais do que tem os demais candidatos da direita. Então essa candidatura não morreu, né? Ela pode ter levado uma baita de uma pancada, mas cautela é bom. Vamos aguardar para ver como é que ela aparece nas próximas pesquisas. Pode até ser que eu me surpreenda vendo que, de repente, o cara, né, vira pó. Mas eu, honestamente, não acho que é isso que vai acontecer. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera, cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!